Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. É novo por aqui? Então se inscreva agora mesmo neste canal. Hoje trago a resolução de uma prova de nível superior da banca AOCP. Lembrando que, aqui na descrição do vídeo, há o link do nosso curso de português da AOCP. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma CIEX. E vamos à resolução da prova. Então, concurseiro, aqui está o nosso texto, tudo errado, mas tudo bem. É do Salvador Nogueira. Então, lá no nosso PDF também há o texto, caso queira, pode parar o vídeo, fazer a leitura dele. Aqui está a fonte de onde foi retirado o texto, da editora Abril. Sempre falo o que, ao invés de você fazer a leitura inicial do texto, leia o enunciado e volte ao texto para buscar as alternativas. Se você tivesse lido todo este texto, que por sinal os textos da AOCP são muito grandes, você teria perdido muito tempo. Então guarde esse tempo para otimizá-lo durante a resolução das questões. Sobre o primeiro parágrafo do texto, vamos marcar a alternativa correta. Somente o primeiro parágrafo. É difícil precisar quando nasceu o negacionismo sobre a mudança climática. Então, negacionismo, ato de negar. Mas dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global. Então, aqui a gente observa o quê? Que o negacionismo surgiu juntamente com a constatação do aquecimento global. Quando a gente já vai às alternativas, o primeiro período do parágrafo afirma que não se precisa saber exatamente quando o negacionismo sobre a mudança climática surgiu. Nós já vimos o quê? Aqui está falando, é difícil precisar quando o negacionismo sobre a mudança climática surgiu. Mas dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação. Então, ele surgiu juntamente com a constatação do aquecimento global. Então, venho e descarto porque preciso da alternativa correta. As duas ocorrências do verbo dar em dá e dadas apresentam, será o mesmo significado? É difícil precisar quando nasceu o negacionismo sobre a mudança climática, mas dá para dizer, eu poderia falar, mas pode dizer, ou então, mas pode-se dizer que ele surgiu de mãos dadas, estavam de mãos dadas, mãos entrelaçadas. Então, já vi que o quê? Neste caso aqui, possuem significados diferentes. A expressão do aquecimento global atua como adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquele que vai caracterizar o substantivo a que se refere. Então, ele caracteriza o substantivo. Constatação, será? Então, a gente precisa ver aqui. Mas dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global. O complemento nominal, ele precisa vir sempre acompanhado de preposição. Então, neste caso aqui, e o complemento nominal, ele vai ter um valor paciente. É meio complexo ali para os alunos conseguirem diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Então, neste caso aqui, como tem valor paciente, ele vai exercer a função de quê? De complemento nominal e não adjunto adnominal. A expressão de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global indica o modo como o negacionismo surgiu. Tem modo? Você vem aqui e faz a pergunta com como. Como o aquecimento global surgiu? Vamos ver? Mas dá para dizer que ele surgiu. Aí você vem aqui e faz a pergunta. Como surgiu o aquecimento global? Como surgiu o negacionismo? Ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global. Como surgiu o negacionismo? Ele surgiu de mãos dadas. Então, lembre-se disso. Expressa uma ideia, um sentido de modo, nós já sabemos. Vai fazer a pergunta com como. Como ele surgiu? De mãos dadas. Então, aqui está correta. A expressão negacionismo sobre a mudança climática é objeto direto do verbo nasceu. Então, nós precisamos ver aqui.
é preciso pensar quando nasceu o negacionismo sobre a mudança climática. Vamos colocar na ordem direta? O negacionismo sobre a mudança climática nasceu. Então, o negacionismo aqui está exercendo a função de sujeito. Sujeito pratica a ação. Já objeto direto é o complemento verbal. Fique atento, nem sempre aquilo que vem depois do verbo é objeto direto. O negacionismo nasceu, então aqui eu observo o quê? Um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. João nasceu, você vai fazer a pergunta como, onde, quando? Nada disso. Então, neste caso, o negacionismo exerce a função de sujeito. Novamente, vou falar aqui, fique atento à questão. As bancas geralmente colocam o quê? O sujeito depois do verbo para você achar que exerce a função de objeto direto. Como que eu tenho objeto direto se nasceu é um verbo intransitivo? Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações? A terra já aqueceu 1 grau enquanto o pessoal semeava suas falsas incertezas. Então, é importante. Tem conjunção, você observa aqui, é uma ideia de tempo, contraste, adição, conclusão. Tem conjunção, você vai observar o quê? O sentido, a ideia que ela estabelece. Então, a terra já aqueceu 1 grau enquanto o pessoal semeava suas falsas incertezas. Pegue enquanto e coloque quando o pessoal, ou então no momento em que o pessoal semeava suas falsas incertezas. Então, aqui nós temos uma ideia de tempo. Contraste, não observamos. Contraste, oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, adição e, nem também, conclusão, pois, portanto, que você usa muito lá nas redações, e condição vai ser o quê? Se e caso, por exemplo. Então, descarto aqui as outras alternativas. A terra aqueceu enquanto, no momento, enquanto aquelas pessoas faziam, elas semeavam falsas incertezas, a terra estava aquecendo. Sobre o excerto, o tema era quase desconhecido do público e os maiores interessados no fenômeno queriam saber o quanto deviam se preocupar com ele. Vamos marcar a alternativa correta. Então, a vírgula é empregada porque o e que a sucede tem sentido adversativo. Caro concursando, você já sabe. Este e, ele tem valor o quê? Aditivo. Então, vamos ver? O tema era quase desconhecido do público e os maiores interessados queriam. Agora, por que eu utilizei esta vírgula? Eu vou usar a vírgula antes do e quando forem sujeitos diferentes. Aí nós usamos a vírgula. Ou então, quando indicar repetição. Senão, não uso. Então, o tema, o que era quase desconhecido? O tema sujeito. Os maiores interessados, quem queria saber? Os maiores interessados. Então, eu tenho sujeito e aqui, novamente, eu tenho um sujeito. A expressão do público é adjunta de nominal, uma vez que o do indica posse. O tema era quase desconhecido do público. Nada disso. Aqui nós temos um valor de complemento nominal. A OCP cobrando bastante adjunta de nominal e complemento nominal. Trarei uma aula específica sobre esse assunto, principalmente para a banca OCP, que é a que mais cobra adjunta de nominal, a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Esse do aqui é um valor regencial mesmo. Então, aqui neste caso, complemento nominal e nada de adjunta de nominal. Em deviam se preocupar, o pronome está enclítico ao verbo deviam. Primeira coisa, ênclise, quando o pronome vem depois, não é isso? Deviam se preocupar. O verbo correto é o quê? Preocupar-se. Então, aqui nós vamos compreender o quê? Que este pronome aqui, neste caso, está ocorrendo o quê? Uma próclise. Ele está vindo antes do verbo, não é dever-se. O verbo é preocupar-se. Então, aqui vai ser valor o quê? Ele está na posição proclítica ao verbo, porque aqui é uma próclise, porque o verbo é preocupar-se. A expressão quanto poderia ser substituído por se, sem que isso modificasse o sentido. O tema era quase desconhecido do público e os maiores interessados no fenômeno queriam saber se
deviam se preocupar com ele. Errado. O quanto aqui, cadê o quanto? Vai expressar uma quantidade, que tanto que deveriam preocupar, uma quantidade. E se eu falo se, o se, caso, vai expressar desde que também uma ideia de condição. Então está errado. Se você só ler aqui sem refletir um pouco mais, você acha que sim, queriam saber se deviam se preocupar. Não, deviam não preocupar, nada disso. Eles já se preocupam, mas aqui está se referindo à quantidade que eles vão se preocupar. Tanto queriam saber quanto deviam se preocupar são locuções verbais constituídas por verbos auxiliares modais. Corretíssima. Os verbos modais são aqueles que acompanham os verbos principais, especificando. Então, nós temos aqui os verbos, por exemplo, poder é um verbo modal. Lá no inglês, para quem estudou também, o ter de alguma coisa, o dever, são os verbos modais. Então, a alternativa está correta. Então, aqui nós temos o quê? São uns verbos que vão acompanhar os verbos principais. Saber e preocupar-se. Então, são locuções verbais certinho, acompanhado por verbos auxiliares modais. Assinale a alternativa em que a definição apresentada para o termo em destaque está correta. Iminência ou eminência? Aí já vem a dúvida, não é isso? Iminência é o mesmo de imediato, aquilo que está prestes a acontecer. Eminência, o mesmo é de elevado, de alto, por exemplo. Iminência do aquecimento global, qualidade do que é eminente, do que é elevado, nada disso. Então, já venho aqui e descarto também a questão. Por quê? Iminente é aquilo que é imediato, que está prestes a acontecer. Eu preciso da alternativa correta. Primeira tentativa de promover de forma multilateral, em que participam mais de 2 países. Certinho, plurilateral seriam aqui muitos países participando. Agora, multilateral, participam mais de 2. Então, corretíssima. James Black, cientista sênior, aquele que tem mais idade em relação a outro, nada. O sênior da empresa, da Google, da Amazon, por exemplo, é o quê? Aquela pessoa que tem muito tempo que está naquela função. Então, ele era o CEO sênior, aquele que estava há muito tempo naquela função. Então, é importante você observar essas diferenças. James Hansen participou de uma audiência no Congresso americano, o mesmo que público. A audiência, a plateia gostou muito. Aí tem um significado. Mas quando eu falo aqui desse tipo de audiência, é aquela que vai ocorrer, por exemplo, no fórum, audiência de conciliação, muito utilizada, né? Então, essa audiência seria o mesmo que uma sessão de conciliação no Congresso. Avisou que havia um consenso científico, poderia falar um acordo entre eles, uma concordância entre eles, com certeza poderia. Show de bola aqui. Então, nós precisamos de identificar o significado. Esse consenso seria qualidade de sensato, mesmo que cautela ou prudência? Nada disso. Consenso é o mesmo que acordo ou concordância. Única alternativa correta, letra B. Assinale a alternativa em que o que é um pronome relativo. Pronome relativo, elemento coesivo, ele vai retomar o termo anterior. Então, ele retoma vou colocar aqui o substantivo anterior. Aí você já vai compreender e vai facilitar bastante para você gabaritar a questão. Por isso que eu coloquei que ele retoma, ele substitui o substantivo anterior. Então, aqui nós temos o cientista e o pronome relativo. Só para você ver uma questão aparentemente difícil, mas nada disso. Então, eu tenho aqui o cientista e aqui eu tenho o pronome relativo. Dá para dizer e o pronome relativo. Já alertava e o pronome relativo. Avisou e o pronome relativo. Para dizer e o pronome relativo. Então, aqui já facilitou bastante, porque você já vai identificar que o pronome relativo ele vem para substituir o substantivo. Não é substituir, ele vai retomar o substantivo anterior. Então, a alternativa A, pronome relativo. Agora,
Sempre que tiver um verbo, tente substituir a oração por isso. Para dizer isso, alertava isso, avisou isso, quer dizer isso, viu? Pode substituir por isso. Este que é o quê? Uma conjunção integrante. Mestre, a conjunção integrante é aquela que dará início às orações subordinadas substantivas? Show de bola, isso mesmo. Então, lembre-se disso. Apareceu o que? Observe se antes dele tem um verbo ou um pronome ou um substantivo. Tem substantivo? Pronome relativo. Tem verbo? Conjunção integrante que dará início a oração subordinada substantiva, que seja ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal ou a positiva, que aparecerão os dois pontos. Dá para dizer isso, então, conjunção integrante. Ele alertava o que? Verbo transitivo direto. Então, essa oração ela tem valor de objeto direto, então ela é objetiva direta. Ele avisou o que? Novamente, verbo transitivo direto, objetiva direta. Para dizer o que? Novamente, verbo transitivo direto. Então, aqui ficou bem fácil, anote aí no seu caderno. Antes tem substantivo, pronome relativo até rimou. E se aparece o quê? Verbo, eu já sei que é uma conjunção integrante. Show de bola? E vamos para a próxima questão. Vamos marcar a alternativa que há entre parênteses uma reescrita gramatical e semanticamente correta para o trecho. Um cientista da Exxon alertou os diretores da petroleira americana sobre a iminência do aquecimento global. Um cientista de uma petroleira americana alertou os diretores da Exxon sobre a ocorrência do aquecimento global. Primeiramente, iminência é algo que está o quê? Prestes, está perto de acontecer, prestes a acontecer. Então, outro ponto aqui, um cientista da Exxon alertou os diretores da petroleira. Aqui está falando o quê? Um cientista de uma petroleira americana, a Exxon, alertou os diretores da Exxon. Nada disso, aqui também inverteu a ordem. Eu vou descartar. E ainda tem mais, sobre a ocorrência do aquecimento. Então, ocorreu é algo que já aconteceu. E quando fala sobre a iminência, é algo que está prestes a acontecer. E a missão inconfessa aquilo que não confessou, não assumiu, mas documentada do projeto era basicamente lançar dúvidas. Além disso, a missão, ideia de adição também, o E, ideia de adição. A missão do projeto que foi divulgada e documentada era lançar dúvidas básicas. Primeiro, cadê o inconfessa? Aqui eles não confessaram, né? Não foi apresentada, assumida. Desapareceu aqui na segunda opção, na reescrita, eu descarto também. Era basicamente lançar dúvidas. Quando eu falo que algo é basicamente, eu poderia falar era fundamentalmente, ou então essencialmente também, fundamentalmente lançar dúvidas. Uma coisa é eu dizer, era basicamente lançar dúvidas e falar lançar dúvidas básicas. Quando eu falo aqui de dúvidas básicas seriam o quê? Seriam o quê? As dúvidas fundamentais. Então, fundamentais. Aqui você observa que há significados diferentes. Vou colocar aqui no lugar de fundamentalmente, vou colocar o quê? Essencialmente, para ficar mais fácil. Era essencialmente lançar dúvidas. Não é isso? Então, aqui nós observamos que altera também. Não apareceu aqui esse adjetivo inconfessa. E também nós observamos o quê? Que o projeto era basicamente, era só aquilo. Lançar dúvidas. Uma coisa é só lançar dúvidas. Outra coisa é você lançar dúvidas básicas. Então, são significados diferentes. A vitória virá quando o cidadão médio estiver incerto sobre a ciência do clima. Quando o cidadão comum, então, neste caso aqui, nós já observamos o quê? O cidadão médio, o cidadão comum tiver dúvidas, estiver incerto, ele tem o quê? Dúvidas sobre a ciência climática, é o mesmo que ciência do clima. Então, aqui está correto esta parte. A vitória virá, a vitória vai acontecer também. Observe aqui, mesmo sentido, não houve alteração, tanto no sentido gramatical quanto semântico relacionado ao significado das
palavras. A vitória virá. A vitória vai acontecer. Quando o cidadão comum estiver incerto, ele terá dúvidas sobre a ciência do clima. Se é do clima, é climática. A maneira mais provável pela qual a humanidade está influenciando o clima é por meio da liberação de CO2. A maneira pela qual a humanidade está modificando, aqui está influenciando o clima, está modificando o clima, é liberando o CO2. Será que aqui tem o mesmo sentido? Você já observa aqui que o quê? Aqui aparece a maneira mais provável, não é isso? Se é mais provável, vai indicar o quê? Uma possibilidade. Se é possibilidade, cadê a possibilidade na reescrita? A forma pela qual a humanidade está modificando aqui, eu estou afirmando, e aqui é uma possibilidade, pode ou não acontecer. A Exxon ouviu o recado e fingiu ter entendido o exato oposto. A Exxon foi alertada, mas não foi capaz de compreender. Será que ela não foi capaz de compreender? Nada disso. Ela fingiu ter entendido. Eu fingi não ter compreendido. Eu compreendi, mas não quis assumir que compreendi. Então, quando falo lá que fingiu não ter, ela fingiu ter entendido o oposto, vai significar o quê? Que ela fingiu, ela compreendeu, mas ela não quis entender, ela não quis aceitar, ela não quis relatar que teria entendido, por isso ela fingiu. Já na reescrita nós observamos o quê? Fala que ela não foi capaz de compreender nada disso, ela compreendeu e fingiu não ter entendido. São significados diferentes.